Ele quase desistiu, até entender o propósito escondido por trás da dor. Ele sempre acreditou que a dor tinha prazo de validade, que tudo que machucava um dia passaria e que Deus sempre tinha uma saída pronta no momento certo. Mas naquele período da vida, nada parecia fazer sentido. A dor não diminuía, o peso só aumentava e cada novo dia parecia repetir exatamente o mesmo. Cansaço, incertezas e uma pergunta que ecoava dentro dele como um sussurro constante. Até quando? Era como se o mundo inteiro estivesse andando e ele tivesse ficado para trás. Amigos seguindo em frente, sonhos nascendo em outras pessoas, portas se abrindo para quem nem parecia tentar. E ele ali, parado, preso, apagado. Aquela sensação de invisibilidade doía mais do que qualquer ferida física. Era como se Deus tivesse silenciado, como se o céu estivesse fechado, como se as promessas que um dia o motivaram tivessem sido apenas palavras ao vento. Só que mesmo sem perceber, era exatamente ali, naquele exato momento de quebrantamento, que o propósito estava sendo moldado. Mas antes de entender isso, ele quase desistiu. Ele se lembrava da última oração sincera que tinha feito antes de tudo piorar. Lembrava das lágrimas, do coração acelerado e do pedido que fez com toda sinceridade: Deus, me mostra o caminho, me mostra quem eu sou. E foi justamente depois dessa oração que a tempestade veio. Ele não sabia ainda, mas aquilo que parecia destruição era, na verdade, construção. A resposta não veio em palavras, veio em processos, e processos quase sempre doem. Ele perdeu oportunidades que achava essenciais. Afastou pessoas que pensava que seriam para sempre. Teve portas fechadas que machucaram como facadas, e quanto mais caía, mais questionava. Por quê? Mas a verdadeira pergunta nunca foi por quê? A verdadeira pergunta era para quê? No fundo, ele não estava sendo quebrado. Estava sendo alinhado. Ele tentou esconder sua dor, tentou sorrir para não preocupar ninguém, tentou fingir que estava tudo bem quando, na verdade, ele estava no limite. E o pior não era o externo, era o interno. O vazio, o silêncio, a sensação de estar vivendo sem direção. Um dia, depois de mais uma madrugada acordado, sem conseguir parar a mente, ele olhou para si mesmo e pensou: se isso é viver, talvez não valha mais a pena. Esse foi o ponto mais perigoso. O ponto em que muitos realmente desistem. O ponto em que a dor fala mais alto do que a esperança. O ponto em que o coração fica tão cansado que pensa em entregar os pontos. Mas foi exatamente nessa noite que tudo começou a virar. Foi naquela madrugada que ele percebeu que tinha duas escolhas: se entregar ao que o estava destruindo ou se agarrar, de alguma forma, ao que ainda poderia existir. Ele não tinha força, não tinha motivação, não tinha clareza, mas tinha um fio. Um fio fino, frágil, quase imperceptível. E esse fio se chamava fé. Ele se lembrou pela primeira vez em muito tempo de que Deus não trabalha no barulho. Deus trabalha no silêncio. Lembrou-se de que o ouro só brilha depois de passar pelo fogo. Lembrou-se de que as raízes crescem no escuro. Lembrou-se de que toda dor tem um propósito, mesmo quando esse propósito ainda não é visível. Então, ao invés de desistir, ele respirou fundo e disse para si mesmo: se Deus ainda não terminou, então eu também não vou terminar. E ali, naquele quarto silencioso, algo começou a mudar. Nada no mundo externo mudou imediatamente, mas algo dentro dele se alinhou. Era como se o coração tivesse lembrado de quem era. Ele levantou, mesmo ainda sentindo dor. Seguiu, mesmo ainda sem respostas. E foi aí que começou a perceber sinais que antes estavam invisíveis. Pequenas portas se abrindo. Pessoas novas entrando. Ideias que ressurgiam. Um calor no peito que dizia: calma, o que você chama de atraso, eu chamo de preparação. Ele entendeu pela primeira vez que Deus não o estava punindo. Deus o estava protegendo. Aquilo que foi tirado não era perda, era livramento. Aquilo que foi atrasado não era demora, era desvio de perigo. Aquilo que foi silencioso não era abandono, era cuidado.
Quanto mais avançava, mais percebia que tudo que doeu lá atrás estava construindo a força que ele precisava agora. O que um dia o fez chorar foi o que o ensinou a persistir. O que o derrubou foi o que o ensinou a levantar. Ele entendeu que algumas portas só se abrem quando o coração amadurece, que algumas promessas só se cumprem quando a mente entende o valor delas, que algumas respostas só chegam quando a gente aprende a ouvir de verdade. E, principalmente, que algumas dores não vêm para destruir, vêm para direcionar. A nova versão dele não era mais impulsiva, não era mais carente, não era mais dependente do que os outros diziam. Era mais forte, mais firme, mais consciente. Ele tinha descoberto algo que parece simples, mas que muda tudo. Crescer dói, mas permanecer pequeno dói mais ainda. O tempo passou, e o que antes era escuridão virou testemunho. Ele entendeu por que Deus fechou aquela porta. Entendeu por que perdeu aquilo que tanto pedia. Entendeu por que algumas pessoas precisaram sair. E entendeu que tudo o que ele viveu foi intencional. Não foi acaso, não foi azar, não foi abandono, foi propósito. Um propósito escondido atrás da dor. Um propósito que só se revela depois que o processo termina. Hoje, ele olha para trás e percebe que se tivesse desistido naqueles dias mais sombrios, jamais teria conhecido o que Deus estava preparando. Cada lágrima construiu o caminho. Cada silêncio moldou o caráter. Cada espera fortaleceu fé. Ele não teria chegado até aqui se Deus tivesse permitido tudo no tempo errado. A dor foi a ferramenta. O propósito foi o destino. E agora, com a maturidade que só quem passou pelo deserto carrega, ele entende algo valioso. Ninguém vence sem primeiro sobreviver. Ninguém conquista sem antes ser moldado. Ninguém vive o melhor de Deus sem antes permitir que ele mexa nas áreas mais sensíveis do coração. O sofrimento não foi o fim. Foi o início. Foi a ponte que o levou até a versão mais forte dele mesmo. Foi o processo que o ensinou a confiar, mesmo quando tudo parecia contrário. Foi o fogo que refinou o ouro. E agora ele pode afirmar, sem medo: eu quase desisti. Mas foi ali que Deus começou. Se você está lendo isso e sente que está no limite, que está cansado, que está perdendo as forças, respire. Talvez você esteja exatamente no ponto onde tudo começa a virar. Talvez você esteja sendo preparado e não punido. Talvez essa dor esteja, na verdade, empurrando você para o lugar que Deus já reservou. Não desista agora. Não entregue o que Deus ainda está escrevendo. Histórias não terminam no capítulo da dor. O próximo capítulo sempre chega, e geralmente é o que mais transforma. Segure firme. O céu não está em silêncio. Ele só está trabalhando nos bastidores. Se essa mensagem falou com você, deixe seu comentário aqui embaixo para eu saber que Deus te alcançou hoje. Se inscreva no canal porque todos os dias eu posto palavras que podem fortalecer a sua fé. Aperte o like para que esse vídeo alcance mais pessoas que também precisam ouvir isso. E lembre-se, quando a dor parecer insuportável, é porque o propósito está perto de se revelar.